O Correio Debate começa agora, já com a série Brasil Independente e o Bicentenário. São 3 reportagens especiais que revisitam fatos históricos que antecederam a separação do Brasil de Portugal e conta a participação dos paraibanos em todo esse processo. Nessa primeira reportagem, a gente mostra como a Paraíba virou uma república por poucos dias, 5 anos antes de Dom Pedro I gritar independência ou morte às margens do Ipiranga, em São Paulo. Cinco anos antes do grito às margens do riacho Ipiranga, a Paraíba já havia declarado independência. Juntou-se a Pernambuco numa insurreição contra a coroa portuguesa e, sob o manto de um governo provisório, proclamou a República. No dia 1º de abril de 1817, instituía uma bandeira própria, inspirada na da Revolução que nasceu entre Recife e Olinda. Do sul do Ceará até a Bahia, as tentativas, embora pouca, porque o foco mesmo foi Pernambuco, Paraíba, um pouquinho do Rio Grande do Norte, que ainda conseguiram estabelecer um governo, né, provisório, pouco tempo, mas o interesse era expandir para as outras capitanias. Instituir um regime liberal esbarrava nessa contradição. Como é que os líderes revolucionários, que eram também eles proprietários de terras e de escravos, né, iam abrir mão de sua propriedade e instituir uma república realmente democrática. Esses senhores eram tidos como grandes comerciantes no tráfico de seres humanos vindos do continente africano. Tão ricos que já investiam em seguros. O 1808 é porque a abertura dos portos, né? Então foram uma série de diversas medidas nessa linha, né? Ele teve uma evolução muito boa ao longo do tempo, né? As instabilidades em províncias do Nordeste faziam a corte portuguesa redesenhar territórios, cortar investimentos e intervir com suas tropas para sufocar a oposição à monarquia. Ações que ajudariam a impactar o processo demográfico do Brasil nesses 200 anos. É disso que fala o livro escrito pelo demógrafo José Eustáquio Alves e o economista Francisco Galiza. O Brasil é um país completamente diferente hoje do que há 200 anos atrás, né? Uma das coisas mais importantes que aconteceram foi a redução das taxas de mortalidade, tanto a mortalidade infantil como a mortalidade em outras idades. Para você ter uma ideia, na época da independência, a esperança de vida ao nascer estava em torno de 25 anos. Tá? E antes da pandemia, agora em 2019, o último dado que a gente tem, ele já estava em mais de 75 anos. Ou seja, a esperança de vida multiplicou por 3 em 200 anos. Isso é uma conquista fantástica, porque qualquer país desenvolvido, ele precisa de ter redução das taxas de mortalidade. Fatores como o clima e a geolocalização também contribuíram com o subdesenvolvimento da região ao longo desses 2 séculos de independência. A esperança de vida, ela varia de acordo com as regiões, com as classes sociais, tá? Com as condições de vida de modo geral da população. A região que tem a maior esperança de vida no país é a região sul, tá? É mais do que a região sudeste, tá? E o norte, o nordeste é que tem um pouco menor, tá? Exatamente porque você ainda tem uma mortalidade infantil maior no norte e nordeste. Senhores de engenho e grandes fazendeiros apoiavam os movimentos republicanos, mas não aceitavam o fim do sistema escravista. A insatisfação das províncias do Nordeste com o domínio português era antiga. No começo do século XIX, em 1801, uma conspiração foi denunciada e desmontada pelas autoridades portuguesas. O Areópago de Itambé funcionou até 1802, quando o Império descobriu a conspiração dos Suassunas. Eram fazendeiros que eram donos do engenho Suassuna, aqui em Itambé, e eles planejavam novamente a independência dessa parte do país, envolvendo Pernambuco e Paraíba, das cortes portuguesas. A coroa portuguesa tomou conhecimento
de que havia uma loja maçônica, que a maçonaria já era proibida em Portugal e nas suas colônias. E então, como também a maçonaria, ela sempre trabalhou para tornar os países democracias, e Portugal não queria isso, né? A loja maçônica de Itambé só voltou a funcionar em 1980, já em outro local. Eles acreditavam que fechando o Areópago de Itambé estaria tudo resolvido, né? Não haveria mais nenhum tipo de movimento contra o colonialismo, né? Em 1951, né, foi erguido, né, ali próximo à matriz Nossa Senhora da Conceição, Santuário Nossa Senhora da Conceição, um obelisco em homenagem ao Areópago. O Areópago de Itambé é considerado a primeira loja maçônica do Brasil. As elites brasileiras discutiam nessa sociedade secreta aquilo que seria a primeira base da independência do país. A insurreição deflagrada em Pernambuco foi a única que passou da fase de conspiração, embora na Paraíba tenha durado pouco mais de 50 dias. Foi a primeira vez que houve uma proclamação da independência, né? Uma tomada do poder, pelo menos o poder local, né? Se não foi uma independência do Brasil como um todo, mas foi a única insurreição que conseguiu ser autônoma de Portugal por pouco tempo, né? Mas conseguiu. A Revolução Pernambucana, como foi para os livros de história, teve a semente plantada por um paraibano. Que foi plantado aqui e continuou sendo trabalhado lá em Recife, nessas duas lojas. Até que se chegou a 1817, quando aconteceu a Revolução Pernambucana. Arru da Câmara é o homenageado no nome do Parque da Bica, na capital paraibana. Ele morreu em 1910, portanto, 7 anos antes da revolta dos pernambucanos, que não aguentavam mais pagar impostos para sustentar os luxos da corte no Rio de Janeiro. Depois da Revolução Pernambucana, a maçonaria em Pernambuco foi fechada. Mas tinha duas lojas no Rio de Janeiro, que foi a loja Comércio e Arte do Rio de Janeiro e a loja União de Niterói. E já pegando aqui o que houve aqui em Pernambuco, lá eles continuaram a luta pela independência. De 1817 para 1822 foram apenas 5 anos. Estudos e conceitos debatidos no Areópago de Itambé serviriam de inspiração para os revoltosos de 1817. A maçonaria ela foi o principal movimento de catalisador de ideias no século XVIII e XIX, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, um histórico de cerceamento de liberdade no sentido de jornalístico. A gente não tinha jornais na época circulando, era proibido. Os livros que circulavam também eram bem restritos. Inclusive há um historiador brasileiro já falecido que comentava que os livros no Brasil eram mais vigiados do que as mulheres. Então, era um grupo muito pequeno que tinha acesso a esses livros, geralmente os padres, né, os religiosos. Líderes da Igreja Católica frequentavam a maçonaria e se debruçavam sobre os ideais da independência, como faziam no seminário de Olinda. Tanto que o movimento também ficou conhecido como a Revolução dos Padres.